é interessante que a Oracle faz parte da minha vida, não é? Então, eu hoje sou um líder de uma empresa que está crescendo, somos quase 600 colaboradores, e eu comecei um dos meus primeiros empregos, eu trabalhei como instrutor, professor de Java na Sun Microsystems. A Sun Microsystems, que lá em 2003 ainda era uma empresa à parte e que vem fazer parte da Oracle. E a Oracle e a Sun são uma daquelas empresas que nasceram uma das grandes empresas de tecnologia, não só do Brasil, como do mundo, e que todo mundo que trabalha com código, trabalha com software, coloca a mão, né? A Oracle é uma empresa que você não tem como escapar. Assim como outras grandes também, todo mundo usa a Oracle, seja um produto, seja outro, seja através do Java, do banco de dados, do cloud, do Oracle Database, do MySQL. É tanto produto... Ou de um RP, né, também. É um ecossistema de produto tão grande, tão vibrante, que é aquele que não tem como você escapar. E fez parte da minha trajetória como profissional. Que eu até hoje sou apaixonado, eu sempre falo em tecnologia, né? Todo mundo fala, quem tem mais experiência, para você não ser apaixonado. Não se apaixone ali pela Oracle, porque um dia pode ser um outro, mas eu sou apaixonado pelo Java e por muita coisa da Oracle, confesso. Mas tento tomar decisões racionais também. Então, é muito legal ter você aqui, Alexandre, hoje com a gente. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. É super legal poder falar um pouco do que a gente está fazendo, qual que é a nossa Oracle, que eu também sou super apaixonado, tá? Vou contar para vocês um pouco também. Então, para entender, uma empresa grande, uma corporação grande, importante como a Oracle, é mais difícil da gente entrevistar o C-Level. Por quê? Porque você tem tantos produtos, passou por tantas fases, e eu acho que a Oracle, né, no nosso dever de casa, né, nasce em 1977. E... Eu não era nascido em 77. Exato. Eu era, o ano que eu nasci. Estava escrito na história de eu trabalhar na Oracle. Olha só, storytelling tá bom já. Como que são os principais produtos, o nascimento, como que chega no Brasil? E, pelo menos da minha geração de desenvolvedores e de pessoas que se tornaram empreendedores, empreendedoras, a Oracle é muito forte. O banco de dados é um dos grandes bancos de dados, se não o maior, do mundo em clientes, e onde a gente enxerga, onde a gente trabalha. Mas para chegar até o Brasil, quais são os produtos que começam a crescer e ter essa expansão para ter essa história que você vem se tornar depois CEO aqui? A Oracle tem esse desafio, né? Comentando assim, a Oracle sempre foi uma empresa B2B, né? Uma empresa para empresas, né? Ela não tem uma Apple, uma Google que tem conhecimento já do B2C, né? O produto que eu compro, que você compra como pessoa física. Então a Oracle eu tenho uma filha vai fazer 15 anos. Ela sabe o que é a Oracle porque eu trabalho há 11 anos na Oracle, ela conhece e sabe, mas as amiguinhas delas vieram a saber o que é a Oracle quando a gente fez o movimento nos Estados Unidos do TikTok. Daí começaram a querer entender o que era a Oracle, né? Então a gente teve sempre esse desafio. Mas a Oracle, ela realmente lançou em 1977, numa concorrência do governo americano, para ter o banco de dados mais seguro do mundo. Caramba! E ela ganhou. E daí Larry Ellison sai da garagem e começa Santa Clara, a história. Né? Isso, Santa Clara. E daí Redwood, ali perto ali em São Francisco. Ela sai dali para se tornar a empresa que é hoje, né? E hoje a Oracle é conhecida, óbvio, porque nasceu do banco de dados, nasceu da segurança, então a gente tem muito DNA de segurança nas nossas soluções, já está no DNA embebido isso, mas ela vem ao longo dos anos. O Larry sempre foi uma pessoa extremamente visionária, assim. Então, antes de existir o conceito de cloud, ele já falava de cloud naquela época, de outras formas, não com a palavra cloud, mas o conceito do que seria soluções em cloud, né? A Oracle é quem começa a falar daquele network computer, que é a premissa daquele de a gente ter menos e tá tudo na nuvem. Vem lá de trás. Eu tenho uma prima que trabalhou na Oracle muitos anos nos Estados Unidos, e eu lembro que ela falava disso e eu falava, nossa, que viagem essa história. Era uma viagem naquela época. Meu HD, as coisas minhas vão ficar, né? Tava sempre à frente. Como grandes empresas de tecnologia tinha já essa visão lá, né? E a Oracle no Brasil, ela está muito próximo da história, né? A Oracle hoje tem 44 anos, ela nasceu em 77, eu falo que está escrito na minha vida isso. Me lembro, meu pai conta um pouco da história de que meu pai é médico, não tem nada a ver com tecnologia, mas sempre gostou muito de tecnologia. E ele lembra que o ano que eu nasci, ele estava numa livraria comprando um livro de Oracle, da Oracle, que ele gostava de programação, Caramba! gostava de estudar sobre tecnologia. E a Oracle veio para o Brasil a gente já tem Oracle no Brasil há 34 anos.
Então a gente está muito próximo da idade total da empresa. A expansão foi muito rápida. Globalmente. Começou super pequena aqui, com banco de dados, e a Oracle foi crescendo. Hoje a gente é uma das empresas que tem solução de ponta a ponta, né? A gente tem a infraestrutura básica no modelo de banco de dados ainda licenciamento, ou já na nuvem, até soluções de negócio como soluções de experiência para o cliente. Customer Experience, por exemplo. O BMG utiliza a solução nossa de Marketing Cloud para poder segmentar melhor as ofertas e atacar de forma correta e assertiva os clientes dele. Tanto que teve um case super legal, que teve crescimento mais de 380%, quase 400% durante a pandemia, a abertura de contas digitais através da solução. Então, é uma gama muito grande, né? Então, é difícil. E realmente, isso é um ponto que a gente trabalha muito no mercado e vem fazendo isso no Brasil muito forte, que é o pensar Oracle de forma diferente, né? Porque está na inércia de achar que é só o banco de dados, né? Principalmente quem vem do mundo corporativo ou de tecnologia. E quando que no Brasil, acho que chegou por esse banco de dados, para os produtos que já existiam globalmente, mas quando que a Oracle olhou para o Brasil de uma forma tropical e falou assim, pô, peraí, o Brasil, ele tem uma estratégia diferente de outros países, aqui tem uma questão de imposto diferente, para vender, o cliente tem que ser acessado fisicamente, e a gente sempre teve esse dilema, né? Quando a gente fala de infraestrutura, cloud, a Oracle Brasil América Latina, né? A Oracle Brasil, ela faz parte da região América Latina. Ela sempre andou muito junto com a inovação, até porque a América Latina e o Brasil sempre foram muito inovadores, muito mais fácil de adaptação de novas soluções. Então, sempre muita coisa que já nascia lá vinha para cá rapidamente. A gente tem às vezes, algum complicador que é a história exatamente, modelo fiscal do Brasil, quando a gente fala de recursos humanos, que a gente tem solução para cuidar de pessoas, muda o tempo todo legislação, a folha muda o tempo todo. Então, tem essa questão da localização, que no passado a gente sofria demais, porque lançava um produto lá fora, para chegar aqui eu tinha um espaço até conseguir localizar. Com o mundo do cloud, né, a gente fala que é globalizado, né, mas localizado, essas particularidades que a gente tem na solução, ela acaba sendo colocada dentro do core do produto, só que é desenvolvido em parceria. A gente tem uma equipe local que estuda as legislações e entende o que está acontecendo e trabalha junto com o time de desenvolvimento lá fora para isso já estar na ferramenta lá fora. E daí encurtou muito esse tempo de localização, né? Vou voltar um pouquinho no tempo, então, para o pessoal que está assistindo, o pessoal que tem menos 30, né? Quando que foi a entrada do cloud mesmo? Porque eu fico pensando assim, que o cloud foi um negócio decidido em uma mesa, né? Os governos, aí chamaram o Larry Ellison, chamaram 3, 4 pessoas, cara, o que é cloud? Vamos fazer isso aí? Como é que vai ser feito? Quando que realmente o negócio entrou, essa da virada de chave foi quando? Anos 90, 2000... Eu acho que para o Brasil é mais recente, assim, de verdade, para o Brasil vão fazer aí uns 8 anos que a gente virou para o cloud aqui, né? Veio trazer. E nos últimos 4 anos, e agora, a gente, para vocês entenderem, a nossa receita já é... A receita de cloud é maior que a receita do on-premise, que é o licenciamento tradicional que a gente tinha. Já teve essa virada de chave. Mas começou uns 8 anos atrás, porque vamos dividir cloud em duas frentes para ficar fácil para todo mundo. Porque eu fico imaginando, eu não sei quando você está falando cloud agora, já não sei se você está falando cloud para quem quer deployar qualquer coisa, ou NetSuite no cloud. Por isso que eu queria explicar. A gente tem 2 grandes áreas dentro da Oracle, que é a aplicação e tecnologia, que a gente chama. A aplicação é a solução já 100% na nuvem, que você não se preocupa com tudo que tem para trás. Eu brinco que é a energia elétrica. Você pluga, você não sabe nada que está acontecendo para trás. Você não precisa se preocupar em upgrade de hardware, de sistema operacional, nada. Está tudo dentro já, o sistema lá, o SaaS, que a gente chama de SaaS, Software as a Service. E tem a infraestrutura na nuvem, cloud, que é a parte de IaaS e PaaS, que é onde a gente desenvolve, que também é 100% na nuvem. Passou por algumas ondas para chegar até aqui. A gente teve uma primeira onda, a gente foi a primeira empresa que criou a solução de infraestrutura at customer, dentro do cliente, que era ter uma solução que era para rodar banco de dados, que é o nosso Exadata, só que ele era uma cloud dentro daquele cliente. Foi o primeiro modelo que a gente teve. Daí a gente teve a primeira geração da nossa infraestrutura, que foi a geração 1, que a gente colocou a infraestrutura, que a gente chamava de Classic. E agora
nos últimos 5 anos, a gente lançou, há 5 anos atrás, a gente lançou o OCI, que é a nossa Ferrari dos data centers para infraestrutura aí, e que aqui no Brasil a gente já tem 2 data centers, 2 regiões, assim. Então o Brasil sempre, desde o início, quando começou, uma das primeiras regiões a receberem o data center foi o Brasil. Uma das primeiras regiões a receber o segundo data center também foi o Brasil. Então a Oracle Corp, ela enxerga a gente muito com essa capacidade de adaptar as soluções novas e ir para o mercado rápido também. Tanto que foi a primeira região que fez a virada do modelo cloud de on-premise. A gente virou o Pareto, né? Era 80 de licença, parte de revenue de licença e 20 de cloud. Hoje é o contrário, a gente tem 80 de Foram revenue. primeira região. Primeira região. Incrível, né? Incrível. Curioso. Eu fico imaginando, Alexandre, que muita empresa global, antes de colocar o pé no Brasil, deve ter ligado para alguém da Oracle e falou, olha, eu quero entrar no Brasil, mas eu só vou entrar com vocês. Isso existiu? Existiu. Acho que muita empresa global pegou pessoas da Oracle do Brasil para abrir operação. A gente tem vários casos de pessoas que são líderes da região de América Latina, de outros players de mercado, que são ex-Oracle, né? Então, teve muito disso mesmo. Tão bem que vocês fizeram. De bem que a gente fez esse trabalho de mudança para esse mundo cloud. E eu acho que tem um pouco a ver com a cultura, né? A gente tem uma cultura muito brasileiro, a América Latina tem uma cultura muito mais adaptável, assim, se adapta muito melhor às coisas. Então, hoje a gente vive isso em tecnologia, né? É difícil a gente tem uma escassez de recursos no mercado, é mais fácil ir lá e pegar alguém pronto de algum lugar. E a Oracle passou por isso, né? A gente teve bastante... Hoje, muitos dos líderes de região das grandes players de tecnologia são ex-Oracles. Ex-Oracles que trabalharam na Oracle durante 20 anos, assim.